pessoal, eu sou a Bárbara, diretora da Imigrante Brasil, e hoje a gente vai bater um papo com o nosso advogado, Dr. Thiago Morin. A gente vai conversar um pouquinho, contar como que foi a trajetória da Imigrante Brasil, como que foi a trajetória dele até chegar aqui, né? Como que foi a trajetória dele na advocacia. Meu nome é Thiago de Souza Morin, sou advogado há 7 anos. Hoje sou atuante 100% no direito migratório, né, mas entre outras áreas também sou especializado em direito penal e processo penal, a área que eu iniciei na advocacia, e sou formado desde 2016. Certo. E por que você decidiu fazer o direito? Você sempre gostou? Você sempre teve isso como vocação? Na verdade, eu não tive exemplos a seguir, né? O que eu tinha mesmo era instinto, né? O meu instinto era ser delegado de polícia até então, né? Até o início da minha faculdade. Eu queria muito ser delegado de polícia, eu sempre admirei muito a profissão. E daí então foi o que me empurrou a fazer o direito, né? Acho que basicamente foi isso. Inicialmente a minha pretensão que levou à escolha do curso de Direito. E como que foi para você entrar na área da imigração? Houve óbvio, né, que teve um primeiro cliente, mas como que foi essa integração? Como que foi esse primeiro contato com o direito de imigração? Eu sempre brinco, né, quando essa pergunta é feita, quando que eu comecei, quando que eu escolhi, né, a área de imigração. Na verdade, não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu. Por quê? Quando eu estava atuando na esfera criminal ainda, eu recebi uma demanda de um outro colega, outro advogado, para fazer uma diligência em um determinado CDP, que é Centro de Detenção Provisória, onde as pessoas ficam presas preventivamente ali. E chegando lá, eu me deparei com um colombiano, né? Esse colombiano passou a me contar toda a história dele, eu entendi o que estava acontecendo, né? E daí então resolvi aquela questão e retornei para minha casa, e aquilo foi me gerando algumas inquietações, né, diante das reivindicações que ele estava fazendo, que ele não tinha assistência, que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele não sabia por que ele estava preso, né? E isso foi me trazendo algumas inquietações, até que num segundo momento, né, eu ainda no meu escritório, atuando no âmbito criminal, sobreveio uma outra demanda, desta vez no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Um senegalês, né, que estava ali inadmitido, até então eu não sabia o que significava a palavra inadmissão, né, ele estava ali detido pela Polícia Federal e ele também não sabia o porquê. Foi quando colegas, né, dele, parentes dele entraram em contato comigo, advogado criminalista, para que pudesse ir até o aeroporto, né, e verificar o que estava acontecendo junto à Polícia Federal. E foi quando eu me deparei de que a questão que envolvia ali não era crime, mas sim uma parte meramente administrativa que envolve o direito migratório, que impossibilitava ele de desembarcar em território brasileiro. E quando eu me deparei com essa situação, eu entendi que eu tinha que me aperfeiçoar, porque muitas pessoas estavam sendo desassistidas nesses determinados assuntos. Eu fiz uma busca, né, de campo, não tinha um número muito grande de advogados atuantes nesse segmento, e eu achei por bem eu me especializar para que pudesse resolver pelo menos parte da dor dessas pessoas. Foi aonde eu iniciei no direito migratório. Eu me recordo bem da época que isso ocorreu. E foi uma grande responsabilidade naquele momento, né, porque acho que ele já tinha sido deportado, e aí ele retornou, juntou dinheiro, a família ajudou, então ele foi viajar para o país dele, juntou dinheiro para voltar para o Brasil. Quando ele chegou no aeroporto, expulsaram ele, né, então levaram ele de volta para o país de origem dele, e aí ele juntou dinheiro sem entender, porque ele tinha o RNM dele permanente, então não tinha por que esse pedido de expulsão, de deportação, e depois ele retornou. E no momento que ele retornou, que o doutor recebeu essa ligação, ele falou que só sairia do território brasileiro morto. Parece que foi um chamado, né? Que o direito imigratório falou, não, é você e acabou.
porque eu assumi essa demanda, achando que era uma questão criminal, de repente um tráfico de drogas, né, passaporte falsificado, enfim. Chegando lá, era um impedimento administrativo que estava sendo realizado pelo controle migratório, que é a Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele juntou todas as economias dele, familiares dele ajudaram ele a comprar essa segunda passagem, acreditando que no Brasil ele ia conseguir se levantar, porque ele tinha aqui uma lojinha, tinha aqui algumas mercadorias e tudo que ele tinha estava no Brasil. Então ele não aceitaria pela segunda vez ser mandado embora sem a menor justificativa. Com essa responsabilidade nas minhas costas, né, eu coloquei tudo que eu podia, né? Eu coloquei 110% de mim neste caso. Por quê? Demorou 2 dias, salvo me engano, né, que nós fomos até a Polícia Federal, saímos do Aeroporto Internacional, atravessamos toda a cidade de São Paulo, fomos até a Superintendência da Polícia Federal. Chegando lá, né, da mesma forma que vocês se frustram quando vou lá, eu também me frustrei neste caso, né, por desconhecimento técnico na época. E quando eu retornei para o aeroporto com algumas cartas na manga, ele já estava prestes a embarcar, né? Foi quando eu questionei a Polícia Federal e pedi para ver o meu cliente naquele exato momento. E eles me informaram que ele estava já no setor de embarque, prestes a embarcar. Faltava 15 minutos para o avião sair, decolar, a gente chegou no aeroporto, né? Chegamos no aeroporto já assim nos 45, ele estava prestes a embarcar, nós reivindicamos o direito dele, né? Esse direito foi atendido pela autoridade policial, né? Porque já tinha trocado o delegado à época. Ele retornou, fez todos os trâmites legais e depois de horas foi posto em liberdade, né? Eu levei esse cliente na casa dele por volta de 11 horas da noite, né? Então, assim, foram praticamente 3 dias de muito desgaste, muito desgaste mais do que físico, até emocional mesmo, né? Porque eu tinha essa responsabilidade à época. E desde então eu falei, agora não tenho o que fazer. Parece que já fui escolhido e eu vou aceitar. Passei a me dedicar, a me qualificar cada vez mais nesta área que estou atuando hoje e graças a Deus com muito êxito, né? Em muitas questões que estavam perdidas, eu consegui reverter. E aproveitando essa abertura, doutor, nesse ponto, só para explicar para o pessoal que está de casa, assim, às vezes não só estrangeiros estão assistindo a gente, como também imigrantes, o que seria, qual que é essa diferença quando a pessoa tem um RNE permanente? Ela pode voltar e ficar no país dela sem tempo? Ela pode ficar quanto tempo com esse RNE permanente? Tá. No caso deste cliente era permanente. Tá, boa pergunta. É uma dúvida que é comum, né, existir na cabeça, mas normalmente as pessoas acabam não externando essas dúvidas e acaba que tem um problema quando tenta retornar ao Brasil. A pessoa portadora da residência permanente, ela pode ficar fora do território brasileiro de forma totalmente injustificada por até 2 anos consecutivos ou ininterruptos. Se passado de 2 anos, automaticamente a Polícia Federal pode instaurar um processo, né, que é o processo de perda de residência. E quando acontecer isso, essa pessoa deve responder e tentar justificar o porquê excedeu o prazo de 2 anos que a lei prevê, né, que essa pessoa pode ficar fora do território brasileiro. Se for RNE temporário, apenas 90 dias, por vigência de residência. Tá, e se for no caso, se for para efeitos de naturalização, pode também ficar esses 2 anos fora ou não? Não, para efeitos de naturalização não. Muda completamente a regra do jogo. A regra do jogo para o processo de naturalização é que essa pessoa não passe mais do que 3 meses consecutivos por ano, tá? Ou não fique um período de 12 meses somado todo o período fora. No caso, essa última regra aplica-se à naturalização extraordinária. Então, só para a gente abordar ali, a gente esclareceu esse ponto no caso desse cliente seu que ficou no aeroporto e tudo mais, e ele pôde ficar esse período porque ele tinha um RNE permanente, então a lei permitia, né? Mas qual que foi o desfecho do doutor? Porque todo mundo deve estar agora se perguntando como que o doutor resolveu este problema, né? Houve uma ação judicial para que você liberasse ele? Como que foi? Na verdade, a questão dele envolveu o Poder Judiciário, sim, tá? Por meio de um habeas corpus que foi impetrado junto ao Poder Judiciário
da Vara de Guarulhos, federal, através do juiz plantonista, que entendeu que a coercitividade aplicada a restringi-lo de adentrar o território brasileiro, uma vez que portava todos os requisitos necessários, um deles é ter a sua residência ativa, não havia justificativa para tal. Então, determinou que a Polícia Federal o colocasse em liberdade imediatamente e assim ocorreu. Não, perfeito. Doutor, conta pra mim, de todos esses casos que o doutor teve, eu acredito que não foi só esse que foi no aeroporto, né? Mas não é o seu carro-chefe e todos os dias para o aeroporto, né? Existem outros serviços que o doutor presta. Quais são esses serviços? O que abrange o direito migratório? O que o advogado pode fazer para auxiliar o imigrante? Se tratando de imigrante, nós podemos, desde o início da chegada dele em território brasileiro, fazer o cadastro do CPF dele até o patamar máximo ali dele, de repente um processo de naturalização, ou seja, então desde o cadastro dele da residência, carteira de trabalho, a residência propriamente dita, de repente auxiliar em questões técnicas, jurídicas, compra de imóvel, financiamento imobiliário, Então toda assessoria que o imigrante se vê numa condição que ele não tem condições técnicas para entender e saber o que de fato está acontecendo, cabe sim buscar um advogado, que é o caso aqui da Imigrante Brasil. Então toda assessoria que o imigrante precisa, a Imigrante Brasil sempre se coloca à frente, mesmo sendo o segmento de atuação ou não, a Imigrante Brasil busca dar essa tranquilidade a esses imigrantes. Esse atendimento exclusivo para imigrantes, seja qual serviço personalizado. For. Tá. Doutor, em média, quantos clientes o doutor tem? Quantos clientes o doutor já atendeu em todo esse tempo ali? O senhor consegue estimar? Bom, enquanto Imigrante Brasil, enquanto responsável pelo departamento jurídico da Imigrante Brasil, eu estimo que pelo menos de 7 mil a 10 mil clientes, somente junto à Imigrante Brasil. E torno a dizer, quando iniciei lá atrás, eu também tive um volume muito grande de questões processuais envolvendo a imigrante. Então, totalizando, nós estamos falando praticamente de 12 a 15 mil pessoas. Pelo que eu tinha visto, só de mandado judicial impetrado, estamos beirando aí seus 500, 600 processos, A nível nacional, estima-se em torno de 600 mandados de segurança em prol dos imigrantes. O que é mandado de segurança? Mandado de segurança é um remédio, ou seja, é um processo para resolver alguma pendência de violação de direito líquido e certo. Para desobrigar o imigrante a apresentar um documento que está sendo pleiteado pela Polícia Federal ou pelo Ministério da Justiça, e esse documento não é possível a produção desse documento. Então, impetra-se um mandado de segurança justamente para garantir o direito do imigrante a acesso a algum serviço que dependa desse documento, mas ele não tem a menor condição de apresentá-lo. Certo. E aproveitando isso, a gente teve, se eu não me engano, ontem um cliente de Serra Leoa, da África, que não tem embaixada brasileira, Só aproveitando aí um gancho, todos os clientes, eles têm, para naturalização, eles precisam de um atestado criminal ressalvo algumas situações, E nesse caso não havia consulado brasileiro no país de Serra Leoa e saiu a naturalização dele. Você poderia contar um pouquinho, doutor, nesse caso, como que foi? Qual que foi o processo para liberar ele de não apresentar esse atestado criminal? Bom, neste caso especificamente, o processo, pelas vias ordinárias, ele tem o mesmo procedimento dos demais, Nós juntamos todos os documentos necessários que prevê a lei, e daí então é evidente que a Polícia Federal vai reclamar algum documento que ela entenda ser necessário e não foi anexado ao processo na época. Não foi anexado ou pela falta deste documento, ou não foi anexado porque esse documento não tem como ser produzido. Neste caso, eles exigiram a legalização do antecedente criminal emitido em Serra Leoa,
Mas a legalização desse documento, como não faz parte, né, Serra Leoa, da Convenção de Haia, logo ele não poderia ser apostilado, ele somente pode ser legalizado. E a Embaixada do Brasil em Serra Leoa, ela foi retirada, ou seja, houve uma ruptura diplomática entre o Brasil e Serra Leoa e foi retirada a representação diplomática brasileira lá. Uma vez que não existe a Embaixada Brasileira em Serra Leoa, esse documento não tem como ser legalizado. Foi onde surgiu uma problemática. A Polícia Federal exigiu a legalização, mas contudo o imigrante não tinha condições de apresentar, não por desinteresse, mas por falta de condições jurídicas. E para isso surge a problemática e a necessidade de um advogado. Foi ao Poder Judiciário Federal, o juiz determinou que a Polícia Federal eximisse de exigir tal documento, a decisão foi cumprida e ontem saiu a naturalização dele, agora ele é um brasileiro naturalizado, graças, né, a um bom trabalho realizado de forma técnica e jurídica para conseguir entregar esse resultado, sem o qual ele não conseguiria obter tal naturalização. E eu queria, assim, perguntar para você, qual que foi a história mais impactante, né? Eu acredito que, principalmente quando um cliente recebe a naturalização, quando ele passa a ser brasileiro, né, brasileiro naturalizado, deve ser uma emoção muito grande. Você tem alguma história, algum cliente assim que veio na sua mente fresco, que você ficou muito feliz, né, e compartilhou? Óbvio que você fica com todos, né, mas sempre tem aqueles mais impactantes. Bom, se tratando de naturalização, onde tenha despertado, né, em todas despertam esse sentimento, mas um sentimento além do especial, foi um caso de um cliente que veio até nós inicialmente totalmente desacreditado, já tinha passado por 6 ou 7 advogados, várias assessorias, chama-se Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ele é do Líbano, né? Eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo. Um forte abraço, Mohamed. E o caso dele é o seguinte: ele teve um filho no Brasil, né? Esse filho faleceu com alguns dias, em decorrência de algumas complicações. Ele é um empresário bem-sucedido e este imigrante, ele não tinha residência no Brasil, né? E não tinha como regularizar ele já estava desacreditado há 7, 8 anos sem documentos. Só tinha um CPF, então, e a solicitação de refúgio. Foi quando ele veio até o nosso escritório e assumimos a responsabilidade, nos comprometemos com ele em estudar o caso dele de forma aprofundada e chegamos à conclusão que, por o filho dele ser brasileiro, mesmo que morto, né, ele tinha o direito a obter a residência por reunião familiar com seu filho já falecido, né? A lei ela apenas traz a possibilidade do filho ser brasileiro, né? Não traz a necessidade do filho estar vivo. Então foi aonde, né, nós ingressamos judicialmente. O Poder Judiciário Federal teve o mesmo entendimento que nós, né, mediante a uma estruturação muito bem fundamentada, muito bem elaborada, conseguimos a residência dele, caso, né, inicialmente único no Brasil. Ele ficou com a residência dele, né, durante um ano e meio, até que vamos iniciar o processo de naturalização dele, com a residência e com a decisão, né, deste caso. E hoje ele é um cidadão brasileiro naturalizado. Sim, imagina você ter que ir embora de um país onde o seu filho, no caso, o filho dele estava enterrado no Brasil, e não poder mais ver lá o corpo do filho, não poder estar ali onde seu filho está enterrado e ter que ir embora do país. Eu acho que acredito que tenha sido uma das histórias mais marcantes realmente do escritório, uma das maiores conquistas, né? Teve uma outra também, que teve uma cliente, acho que é Vanusa, que ela conseguiu a naturalização através do RNM dela temporário. Foi a primeira ou a segunda decisão no Brasil que concedeu, né, o RNM dela. Com base no RNM temporário de estudo, ela conseguiu, porque ela comprovava que estava no Brasil, porque a lei ela não fala que você tem que ter o RNM permanente. Ela fala que você tem que estar em território brasileiro pelo prazo estipulado, né? Então há essas divergências ali, e que o doutor muito bem conseguiu lidar ali. O judiciário reconheceu realmente que ela estudava, ela cumpria os critérios. É claro. Tudo tem que ser devidamente muito bem fundamentado, muito bem instruído e com uma assessoria capacitada para tal. Sim, e abordando aí esse tema de capacitação,
a importância. Muitas pessoas falam assim, ah, mas é muito caro ou eu posso fazer sozinho? Pode, você pode, tem todo o direito de ir lá tentar sozinho. Mas e se você demora 1, 2 anos? Eu tenho muitos clientes aqui que entram no escritório e falam, ah, meu amigo tentou sozinho, ele fez sozinho. Só que o processo de naturalização do amigo não sai. Chega na hora ali, ele pode ter conseguido iniciar, mas na hora de finalizar não saiu, não conseguiu efetivar. Então assim, acontece. Tem que ser muito bem pensado, né, com relação se busca uma assessoria ou não. É claro que o processo de naturalização é totalmente gratuito, agora vai de você. Né, ver o quanto o seu tempo vai valer para que você não corra o risco de perder 1, 2 anos aguardando o processo, que ao final você vai ter que repetir todo o mesmo procedimento, ter o mesmo investimento. Então, assim, eu, pessoalmente falando, eu aconselho sempre buscar uma assessoria, seja a nossa, seja de terceiros. Existem vários outros profissionais também tão capacitados, né, quanto nós, mas não fique desassistido em hipótese alguma. Sim. O doutor também não é só advogado no Brasil, né? O doutor também é advogado em Portugal, é um advogado português devidamente registrado, né? Eu tenho recebido algumas dúvidas de alguns clientes, porque Portugal também tem alguns tipos de autorizações de residência, tem alguns vistos para adentrar em território português. E eu queria tirar uma dúvida com você. Tem um visto que é um visto que todo mundo está falando no momento, na verdade saiu no ano passado, em dezembro, mas muitos estrangeiros estão dando entrada, inclusive conosco, que é o visto de procura de trabalho para Portugal, né? E uma das maiores dúvidas que temos é se o estrangeiro ele pode também dar entrada, estando com seu RNM temporário ou permanente, em território brasileiro, se ele pode aplicar esse visto também. Esse visto de procura de trabalho, que tem sido muito procurado aqui, pelo menos no Imigrante Brasil, não necessariamente é somente para brasileiros, tá? Ou seja, qualquer pessoa que esteja em situação regular, migratória no Brasil, pode fazer tal solicitação. Basta preencher alguns requisitos, né? Pode solicitar, né? Não precisa ser brasileiro, basta apenas ter a sua residência, seja ela temporária, seja ela permanente. É claro que uma ressalva existe, né? Quando se trata de residência, para requerer o seu visto de procura de trabalho em Portugal, aqueles que ostentam aquele documento, né, laranja, que é aquela residência provisória, esses não podem, porque isso é nada mais do que uma solicitação de refúgio que ainda está pendente de análise. E logo, quem é refugiado não pode sair do Brasil, né, uma vez que o processo ainda não foi analisado pelo CONARE. Então, com exceção a esse documento, temporário ou permanente, pode solicitar tranquilamente o seu visto de procura de trabalho para Portugal. E aproveitando o contexto de Portugal, a Imigrante Brasil tem algum projeto para Portugal? É um bom ponto, né? Na verdade, a gente já tem ali, né, a Imigrante Portugal, né, que ela está se iniciando, daqui 2 meses estamos indo para Portugal, né, que a gente pretende abrir fisicamente, a gente já tem um ponto de atendimento lá, com parceria com uma advogada que atende, né, da Imigrante Portugal, mas efetivamente nós estaremos lá a partir daqui uns 2 meses, a gente está indo para lá, montando a estrutura, tudo certinho, podendo atender fisicamente esses imigrantes que estão saindo do Brasil, seja brasileiro ou estrangeiros que já estejam de forma regular no território brasileiro, para poder atender lá em Portugal, essas pessoas. Então olha a conexão que a Imigrante Brasil acaba fazendo. Essa pessoa, o imigrante, ele veio para o Brasil, chega aqui, ele tem a sua regularização feita pela Imigrante Brasil, seja ela com RNE, seja ela com naturalização. Depois, ainda ele tem a possibilidade de adentrar o território europeu por meio da Imigrante Portugal, né, que fará todo o trabalho de solicitação de visto, de procura de trabalho, né, tem até o visto CPLP, entre outros. Mas existe uma conexão, né, muito bacana e uma engrenagem muito ajustada. Sim. Entre ambas as imigrantes, a Imigrante Brasil e a Imigrante Portugal. Não só como visto, como procura de trabalho, abertura de empresa, a gente pretende atender empresários que têm as suas empresas consolidadas no Brasil. Então a gente está fazendo uma estrutura muito legal, uma conexão muito legal de consultorias, de solicitação de visto, de regularização migratória, né? E a gente pretende também expandir para outros países, mas isso já é assunto para outro vídeo, né? Mas é isso, pessoal, a gente agradece muito você aí que está aí nos assistindo do outro lado e convido vocês a seguir esse canal, a se inscrever
a mandar pelo menos para 5 amigos esse vídeo, né, que quer conhecer mais o Dr. Tiago, que queria conhecer mais a Imigrante Brasil. Siga as nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube. Clique em curtir aqui e nos vemos no próximo vídeo.